Oi pessoal, meu nome é Camila, sou fisioterapeuta e nesse vídeo eu vou explicar para vocês 4 motivos que a sua coluna pode estar doendo. Motivo número 1, déficit de flexibilidade relativa. O que é déficit de flexibilidade relativa? A coluna da gente é formada por vértebras, articulações entre os ossos da coluna. Nós temos 7 cervicais, 12 torácicas e 5 lombares e 5 sacrais fundidas e 4 coxígeas fundidas. Entre cada vértebra, nós temos os discos e a coluna, ela tem a mobilidade dela, que deveria ser igual em todos os segmentos, mas não é por natureza, porque na torácica nós temos a ligação com as costelas, mas no restante da coluna não pode ficar sobrecarregado. Então, a flexão, a curvatura da coluna para frente e para trás, nós temos que ter cada vértebra dessa movimentando mais ou menos a mesma proporção. Se um segmento da coluna ficar sobrecarregado, acaba gerando dor naquele segmento ali que foi sobrecarregado. Então nós precisamos ter um pouco mais de mobilidade, por exemplo, nessa região onde tem uma tendência a ter menos mobilidade, que é a torácica. Quando a pessoa tem muita hipomobilidade na torácica, acaba sobrecarregando a lombar, que é a que está mais embaixo, lombares, e as cervicais também. Só que os casos maiores são de dores na lombar, por déficit de flexibilidade relativa, às vezes por falta de mobilidade, por exemplo, na torácica. Motivo número 2, déficit de estabilidade da coluna lombar. A coluna lombar, por ela estar mais embaixo, ter mais sobrecarga, né, o peso do tronco inteiro em cima dela, e ela está livre porque ela não está como a torácica ligada em costelas, ela precisa, além de flexibilidade relativa, que nós já falamos, ela precisa ter estabilidade. Por exemplo, ao fazer exercício com a perna, a coluna lombar não pode ficar ali sambando durante o exercício. Tem que ter, nós precisamos ter um músculo abdominal muito forte. Lembrando que nós temos músculos abdominais profundos que ligam diretamente na coluna e formam uma espécie de cinturão na coluna lombar aqui e forma a parede do abdômen, por exemplo, o transverso do abdômen, que é o músculo mais profundo. Então, se a gente tiver a musculatura abdominal fraca, acaba que altera a pressão intraabdominal e sobrecarrega mais ainda a lombar, porque ela não confere estabilidade para a coluna lombar durante os movimentos, por exemplo, com membros inferiores. E no que diz respeito também à coluna cervical, precisamos de estabilidade também. Uma coluna cervical que não tem estabilidade, não tem os músculos paravertebrais fortes, acaba ficando com a cabeça protusa, problema postural, né, que é muito comum, e acaba tendo dor também por hipermobilidade na cervical, que já é um segmento mais móvel mesmo, mas precisa também de músculos cervicais fortes para manter a cabeça na posição neutra. Terceiro motivo, postura. Não a postura considerada correta. Na verdade, se você quiser, você pode dormir até igual um caracol. Mas a gente precisa ter consciência de que a gente precisa variar de postura ao longo do dia. Por exemplo, se uma pessoa tem um mobiliário de um local de trabalho, o posto de trabalho da pessoa tem um material todo ergonômico, a pessoa fica de acordo com o que manda a ergonomia, por exemplo, flexão de quadril a 90 graus, joelho a 90 graus, mas fica muito tempo sentado, mesmo com mobiliário ergonômico, vai ter dor de coluna. Se ficar por mais de 2 horas na mesma posição, a cada 2 horas, mesmo que você tenha que ir no banheiro, jogar, fazer um movimento com a coluna de extensão, movimento com os braços, rodar a coluna lombar, cervical, para variar de postura. Fazer uns alongamentos a cada 2 horas numa mesma postura. Porque se você ficar 8 horas numa mesma postura, mesmo não sobrecarregando a coluna com peso e nem nada, você vai ter dor de coluna por postura mantida, não por postura errada. Quarto e último motivo, além de outros, né, motivos ambientais, por exemplo, alimentação,
Estilo de vida, né? A gente sabe que produtos, alimentos industrializados, muito processados, provoca inflamação nos tecidos, né? E os tecidos inflamados ocasionam dores. Estilo de vida estressante, né? A pessoa é muito preocupada, muito estresse, acaba repercutindo em dores no corpo e, sobretudo, na coluna. Coluna cervical, coluna lombar, acaba gerando problemas, por exemplo, de ansiedade, uma DTM, por exemplo, a pessoa que tem o hábito de apertar muito os dentes por estresse, por ansiedade, acaba tendo músculo que liga na coluna cervical e liga na cabeça e na própria articulação temporomandibular, gerando dor cervical por problema de ansiedade que faz a pessoa apertar os dentes durante uma fase de preocupação, de estresse. Então, tudo isso, fator ambiental, também tem que ser controlado. Hábito de fumar, hidrocarboneto do cigarro, desidrata os discos. Então, o fator ambiental, alimentação, estilo de vida, faz também dor.